Tá. Então vamos nós. Esse vamos nós acabou virando padrão, acabei sempre dizendo isso. Vamos lá. Isso daqui é uma prova do semestre passado, tá bom? Que a gente vai tentar fazer como atividade para vocês verem como é que as peças todas do quebra-cabeça se juntam. Então, a quantidade de comandos é pequena, mas a densidade de informação não é. Então vamos lá. A ideia aqui é nós fazemos uma agência bancária, onde nós abrimos contas para os nossos clientes, e quando a conta do cliente é aberta, automaticamente ele começa com a conta corrente e com a conta poupança. Só isso. Então a gente tem a nossa agência, a gente tem os clientes, e o cliente tem conta corrente e conta poupança. Ele pode abrir outras contas, mas na hora da abertura da conta ele começa com essas duas. Se vocês quiserem ler, QXCode é no site da disciplina, na agência, qxcodepo.github.io/agência. Quiserem abrir, vocês abrem aí. Então, o mais importante para a gente vai ser como vai ser o fundamento do nosso quebra-cabeça. Quais são as classes que vão ter quais classes, onde é que estão os vetores, onde é que eu vou aplicar polimorfismo, onde é que eu não vou. Abriram aí para a gente ler juntos? Então, vamos lá. O objetivo dessa atividade é implementar uma agência bancária simplificada. Deve ser capaz de cadastrar clientes. Cada cliente inicia com uma conta poupança e uma conta corrente. Contas correntes, a única diferença entre as duas, a gente não vai implementar os métodos de debitar, acreditar, blá, 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 não precisa disso. Nosso objetivo é só separar. A única diferença entre essas duas vai ser na virada do mês. Toda vez que vira o mês, a conta corrente vai perder 20 conto, que vai ser a taxa de administração, e a conta poupança vai render 1%. Só isso de diferença. Tá? Então, vamos lá. Temos uma agência tem uma série de clientes. Cada cliente tem duas contas. Essas contas, elas têm um comportamento polimórfico, elas são contas. A gente poderia sacar, debitar, transferir, etc. Mas elas não são a mesma classe, porque elas têm comportamentos diferentes. Não tem somente atributos diferentes, mas o comportamento sobre elas, quando vira o mês, é diferente. Então a gente vai precisar de classes diferentes. Então vamos lá. Quando o cliente é cadastrado, é aberta uma conta. Vamos imaginar agora utilizando essa nossa agência. Eu adiciono clientes, crio o cliente Diego, alinho, crio o cliente André. E quando eu mando mostrar a agência, que é o nosso segundo comando, ele vai mostrar todas as contas, tá vendo? A conta 0 foi aberta para o Diego, que é do tipo conta corrente. A conta 1 também é do Diego, é do tipo conta poupança. Então o show vai listar todas as contas. A conta, ela tem o identificador de conta, o identificador do cliente a qual ela pertence, o saldo da conta e um indicador para dizer se ela é conta corrente ou conta poupança. Sucesso? Aline, André. Ok. Tá, tem as operações básicas. Então, quando eu faço saques e depósitos, eu acho que só tem saque e depósito. Não, tem saque, depósito e transferência. Quando eu faço saque, depósito e transferência, eu tenho que dizer de onde é que eu estou tirando esse dinheiro, onde é que eu estou colocando esse dinheiro. Então, na conta 0 eu coloquei R$100. A conta 0 pertence ao Diego. Então, aqui, que era 0, quando eu der o show, vai ter... tá, é porque eu saquei dinheiro da conta 0. Eu depositei 100 e saquei 70 da conta 0. Então, ficou com R$30. Operação básica de saldo, de depósito e saque. A última operação seria a operação de transferência, onde eu digo a conta de origem para a conta de destino. Então, aqui eu estou transferindo da conta 3 para a conta 5, 200 contos, R$200. Então, essa daqui vai ficar com 50 e essa daqui vai para 200. O que é que eu tenho que tomar cuidado?
Se uma conta não existe ou se eu não tenho dinheiro suficiente na conta, eu não posso fazer nem o saque, nem a transferência. E a última diferençazinha é que toda vez que rodar o mês, quando eu fizer um update do mês, o que era conta corrente vai ser cobrado R$20. No caso aqui, essa conta era 5, vai para menos 15, não tem problema ser negativo. E o que era conta poupança vai aumentar em 1%. Então, se eu tinha 200, eu vou para 202. Tudo bem? Não quero que vocês olhem o ML por enquanto, tá? Então, eu quero que só que vocês façam o exercício, pode pegar um papel ou alguma coisa e tentem pensar. Primeiro, vocês pensam quem são as entidades, onde é que eu teria uma classe abstrata, onde é que eu teria um polimorfismo, onde é que eu estariam os métodos. Vamos fazer primeiro o exercício de imaginação, depois a gente constrói. Beleza? Pode ser de dupla, pega um papel e vamos pensar. Você pode começar das entidades, aí depois das entidades você vai para os atributos. Quais são os atributos que essas entidades têm? Depois você vai para os métodos. Quais são os métodos que essas entidades têm? Onde é que vai ter o sacar? Onde é que vai ter o depositar? Ok? Tudo bem. Hã? Pois é, a gente tem que consertar. Ele tem que me mandar o conserto, aquele miserável, então. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. É porque os professores consertam as coisas e não me mandam de volta. Tudo que eu faço eu mando para todo mundo, mas eles consertam e não me avisam. Às vezes exercício de fluxo, exercício pior, só eles que têm os consertados, os bonitinhos. Bora lá, exercício de... Não é para olhar o ML ainda não, é para vocês tentarem fazer só olhando os requisitos. Povo curioso. Você vai imaginar, você vai passar pelo sofrimento de, meu Deus, onde estão os vetores, quais são os métodos. Aí depois a gente constrói juntos. Curiosidade matou o gato. Então vamos lá, vamos aqui raciocinar juntos, tá? Mais importante do que o resultado final é a forma como você raciocina até chegar na entidade. Por isso que isso daqui é importante. E outra coisa, é muito importante vocês tentarem fazer primeiro, porque todo aprendizado se dá pelo processo de expectativa e frustração. Se você não tem expectativa de nada, você assiste aquilo, é totalmente novo e aquilo não fica gravado. Justamente o contraste entre o que você espera e o que você tem que gera o aprendizado. Isso em qualquer coisa que você faça na vida. Então vamos lá.
A primeira coisa que você pode buscar identificar são quem são as entidades. Isso é fácil. Aí você ir atrás dos substantivos do teu projeto. Então você já vai de cara quem seriam as nossas entidades ou possíveis entidades. A gente pode excluir ou adicionar alguns depois. Quem são? A gente tem o nosso cliente. Vou colocar nada nele aqui ainda, tá? Vou criar só as caixinhas das entidades. Então nós temos o cliente. O que mais que a gente tem? A gente tem uma conta. O que mais? A conta corrente. A gente tem a conta poupança. O que eu fiz? O que mais? A gente tem uma agência. Mais alguma coisa aí? E uma classe que vai fazer a liga, né? Rodar a liga inteira. Cliente precisa de outra classe para cliente? Não, cliente é uma classe de dados, né? Basicamente cliente. Vamos pensar agora nos... Sim, a sugestão. Segunda coisa, nos dados que cada uma delas armazena. Okay? Aí depois você vai para os comportamentos. Então, para os mais fáceis, o que é que o cliente armazena? O cliente tem um nome, que é um identificador. O cliente tem uma lista de contas. Lista, contas de que tipo? Uma lista de contas. Isso daqui é a mesma coisa do Python, tá? A ideia de escrever, mais fácil de escrever. É uma lista de contas. Poderia ser um array de contas, um mapa de contas. É um bocado de conta. Esse cliente precisa ter mais alguma informação? Não. Então vamos lá. O que é que conta tem de informação? Não de método, não de comportamento. Conta tem um saldo. Conta tem o identificador, poderia ser um inteiro. Conta tem um tipo. Que seria de que tipo? Um tipo? De que tipo? String. Vamos ver o que é que sai disso, né? Não sei, vamos fazendo. Vamos ver o que é que encaixa aqui. A agência, conta corrente e conta poupança, o que é que eles têm de dados? São as mesmas coisas, né? A gente só vai ter aqui uma implementação. Ambos implementam a conta. Vocês não sabem fazer as setinhas? Aqui é assim. Você copia a setinha, você cola a setinha para cá, aí você bota o rabinho no lado, bota o topo no outro e você muda as terminações da seguinte forma. Ó. Você clica aqui na setinha, aí você vem para cá. Tá vendo aqui? Dependendo da quantidade de setinhas que você coloca aqui, a setinha muda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não existe. Então, isso daqui faz as setinhas de um lado e esse daqui faz as setinhas do outro. Como é a nossa herança? Herança é assim? Herança é assim? Herança é assim? Não sabe não como é herança? UML resumo. UML diagrama de classes resumo. Vamos pegar o resumão aqui. Blá 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 blá. Cadê as setinhas? Opa. Aqui. Carro é um tipo de veículo.
Setinha. Carro é um tipo de veículo. Você poderia pensar da seguinte forma, ó. Você invoca um método do carro, quando ele não encontra no carro, ele vai buscar esse método onde? Lá no veículo, ok? Ele vai buscar, por isso que a setinha fica apontada para o pai ou para a classe base. A gente não falou de multiplicidade. E aqui só tem essa. Cadê a interface? Classe abstrata, composição, agregação. Vou pegar um resumão que aí eu mostro todos de uma vez só. Relacionamentos. Esse daqui, já abre todos de uma vez só. O ML é muito fácil. O difícil do ML é só decorar. Blá, blá, blá. Setinhas, tá aqui. Setinhas, pronto. Pronto. Esse daqui é bem legal que já mostra um monte de coisa. A nossa setinha, ela representa herança, tá? Então a porta do quarto é uma porta, a porta da sala é uma porta, a porta da cozinha sai. A porta, por isso que eu pago YouTube Premium, viu? Porque eu odeio propaganda. A porta da cozinha é uma porta, é melhor do que o Spotify. Cheio de quê? Não entendi. Tá. É porque lá em casa somos eu e as crianças e a conta do YouTube Premium permite que você faça a família toda, né? Só que a vantagem é que dá para baixar os vídeos e não tem propaganda no YouTube, ainda tem o Google Music. Entendeu? No Spotify é só mesmo a música e os podcasts, né? Mas o podcast normalmente você não paga. Não tem outros agregadores. Mas eu usava o Spotify antes, eu prefiro ele, a interface, mas por questão de funcionalidade, não ter propaganda no YouTube, principalmente para as crianças, compensa, já que é o mesmo preço. Vamos lá, fechando as aspas. Ok, nós temos isso daqui é a implementação. Agora vocês estão vendo o losângulozinho, ó. Estão vendo esse losângulozinho? Tá? O losângulozinho, se ele está fechado ou se ele está aberto, ele representa composição e agregação. Significa a cozinha tem uma porta, o quarto tem uma porta, a sala tem uma porta. Ok? Quando é fechado, é composição. A porta é dele, faz parte dele. Quando é aberto, significa que a porta não é dele. Ele tem uma porta, mas ele recebeu a porta. Então, vamos lá. A porta do quarto é de quem? Do quarto. A porta da sala é da sala. Se eu destruir o quarto, a porta vai junto. Mas a porta da cozinha, ela é apenas uma passagem entre a sala e a cozinha. Se eu destruir a cozinha, o que acontece? Continua a porta. Então, o losângulozinho aberto é a agregação, ou seja, eu tenho aquela entidade, mas a entidade não é minha. Se eu for destruído, a entidade permanece. E se é fechado, a entidade é minha, é composição. Se eu for destruído, a entidade vai junto. O que mais? Cadê os... Tudo bem. Tá. Vamos ver se tem mais algum aqui. Não, são só outros exemplos. Porta-sala, porta-cozinha. Opa. Implementa, ó. Porta-cozinha implementa porta. Porta-sala implementa porta. Porta-quarto implementa porta. Cozinha tem uma porta. A porta, uma porta. Então, por enquanto, fica esses daqui. Os outros eu não consegui decorar, não. Tenho dificuldade com ML. Então, vamos lá. A conta corrente implementa a conta. Ok, vamos lá. Depois a gente vai para os métodos. O que é que temos de diferente na agência? Quais são as entidades que a agência possui? Tá. Então, a nossa amiga agência, ela possui clientes, que é uma lista de cliente, e possui contas, que é uma lista de conta.
Ela tem uma lista de contas correntes e uma lista de contas poupança? Não. Uma lista de contas. E aí a gente usa o polimorfismo para poder botar os dois dentro do mesmo saco. Que nem o gato e o gato russo bebendo vodka. Vai ser épico esse exemplo. Tudo bem. Pergunta. A conta sabe de quem é o cliente? Qual é o cliente que a possui? Tá. Tem uma atividade que a gente pulou, que é uma atividade mais atrás, que é sobre uma agenda telefônica. E a gente vai ver que às vezes redundâncias são importantes. Tá? Nem sempre redundâncias são importantes, porque quanto mais redundância, maior a necessidade de manter a integridade das coisas. Porque você tem uma coisa redundante. Significa que, se imagina aí que cliente tem conta e só. Se você remove o cliente, você remove as contas do cliente e acabou-se. Quando você tem uma referência cruzada, você tem que lembrar de manter dos dois lados. Outro exemplo de referência cruzada. A gente tem pacientes e médicos. O paciente tem médicos e o médico atende vários pacientes. Você poderia pensar, o paciente tem uma lista de médicos que o atendem e o médico tem uma lista de pacientes que ele atende. O que é que significa adicionar um paciente no médico? Adicionar um médico no paciente. Você tem aí uma necessidade de referência cruzada. Outra aqui que a gente poderia pensar. No seu celular você tem os contatos. Não sei se você já percebeu, mas você pode favoritar os contatos, sim ou não? Semestre passado teve gente que não sabia que existia isso. Então, se você clicar no contato e botar na estrelinha, você cria uma lista rápida de favoritos. Como é que eu identifico esse favorito? O favorito é uma propriedade do contato. Eu tenho contato tem nome, telefone, etc. Blá, 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 blá. Favorito é o quê? É uma propriedade do contato. Favorito é uma lista a mais do que esse contato está. O que é um favorito? A propriedade do contato. Então, todas as vezes que eu quiser saber os meus favoritos, eu tenho que percorrer a minha lista de 1 milhão de contatos para ver quem está favoritado ou não? O favorito não é tipo o passeado, você estava explicando? Tá, mas a pergunta é o seguinte, onde é que vai estar essa informação? Essa é a minha pergunta. Vai estar, então eu tenho uma lista com os contatos que são favoritos. Se eu quero saber se esse contato é favorito, eu tenho que percorrer a lista de favoritos para saber se ele está lá. Normalmente os contatos já tem uma opção de você acessar os favoritos. Vocês percebem que aqui eu tenho uma redundância? O contato ele é mais simples para mim se o contato soubesse se ele está favoritado ou não, mas só essa informação aqui é insuficiente, porque todas as vezes que eu quiser saber dos meus favoritos, não faz sentido eu percorrer a minha lista de contatos para descobrir quem são os favoritos. Então, o favorito ele é uma redundância, ele ao mesmo tempo é uma informação do contato, o contato sabe se ele está favoritado ou não, e ao mesmo tempo o favorito é uma lista onde todos os meus contatos que estão favoritados estão na lista. Então, se eu quiser mostrar as informações do contato, basta eu olhar para o contato e eu sei se ele é favorito ou não, e eu boto a estrelinha ou não. E quando eu quiser acessar os meus favoritos, basta eu olhar na minha lista de favoritos e saber quem são os contatos que estão ali. Ok? Agora, toda redundância implica em um cuidado maior com a integridade. O que é que significa eu desfavoritar um contato? Tirar ele da lista e desmarcar a opção no contato dizendo que ele é favorito. Ok? É uma questão de redundância. Quanto mais redundância, mais simples, mas maior o cuidado que a gente tem que ter com a integridade. É que nem você pensar no médico e paciente. Ah, não precisa o paciente ter uma lista de médico. Basta o médico saber quem são seus pacientes. Então, se fosse só assim e eu quisesse saber quem são os pacientes atendidos, quem são os médicos que atendem esse paciente, eu teria que varrer todos os médicos, todos os pacientes daquele médico para saber onde é que aquele paciente está, para só então formar a lista. Vocês veem que não faz sentido isso? Então a gente tem uma referência cruzada. Pacientes na série de médicos, o médico na série de pacientes. Que nem a questão de conta conjunta. O cliente tem um conjunto de contas e cada conta pode pertencer a mais de um cliente. Ok?
Então, para a gente é mais simples imaginar que o cliente sabe quem são as suas contas e a conta sabe quem é o seu cliente. O cliente sabe quais são as suas contas e a conta sabe quem é o seu cliente. Então, quando eu mandar mostrar a conta sabe o seu ID, sabe quem é o seu cliente, sabe qual é o seu saldo, sabe qual é o seu tipo. Ok? Então, vocês não têm disciplina de banco de dados, né? Mas se por acaso algum dia vocês forem ver banco de dados, vocês vão ver que no banco tudo isso é programável. Quando você altera uma coisa, automaticamente ele gera um gatilho que altera várias coisas em sequência para manter a integridade do banco, para que nada fique descasadinho. Mas aqui a gente faz na mão, porque nós é Rambo, nós é Highlander. E aqui a gente tocou no assunto que é relacionamento, que é multiplicidade, tá? Que é feito por esse breguecinho aqui, ó. Cadê? Esse breguecinho aqui, cadê? Sai. Multiplicidade. A gente tem um cliente tem várias contas. Então a gente tem que um cliente pode não ter contas? No nosso caso, não. Então, se a gente der um zoom aqui, a gente tem que as contas do cliente são de uma a várias, ou então uma a asterisco. No mínimo, o cliente tem uma conta e no máximo podem ter várias contas. E se a gente olhar o caso contrário, eu posso ter uma conta sem clientes? Não. Então eu também. E no nosso caso, nesse caso aqui, a gente tem conta conjunta? Uma conta pode pertencer a mais de um cliente? Não. Então, obrigatoriamente, uma conta está vinculada a um cliente. E um cliente pode ter uma ou mais contas. É fácil de ler, né? Tá? A mesma coisa aqui na agência. Vamos fazer a mesma coisa para a agência aqui. Como é o relacionamento entre a agência e clientes? Tá. A agência pode ter quantos clientes? Ela pode ter 0 clientes? Pode. Então aqui não começa de 1, aqui começa de 0. Pode ter 0 a N clientes. E um cliente, no nosso caso, vai ser de uma agência, né? O cliente faz parte da agência. Se a gente quisesse colocar os breguecinhos de composição e agregação, bora lá. O cliente, a relação dele com a agência é de composição ou agregação? Se a agência for destruída, os clientes vão juntos? A entidade cliente, não a pessoa, né? Você bombardear a agência, a pessoa não morre. Mas você pensou o dado, a informação, tá certo? Sim. A entidade cliente depende da agência. A agência tem os clientes. Então a gente pode pensar que esse tipo de relacionamento aqui... Não, é do outro lado. É uma composição. A agência possui os clientes. E qual é a relação entre a agência e conta? A agência possui as contas. E qual é o relacionamento de cliente e conta? É só você pensar, quem é que cria a entidade? Quem é que cria o cliente? O cliente fica armazenado onde? Na agência. Se a agência tem o cliente, a conta não tem o cliente. A conta recebe o cliente. Então, a nossa conta, ela recebe o cliente, ela referencia o cliente, ela conhece o cliente, mas a conta não tem a posse do cliente. Eu posso extinguir a conta sem extinguir o cliente. Faz sentido?
a mesma coisa, no nosso caso, para o nosso cliente. Se eu imaginar aqui que eu tenho uma conta conjunta, eu posso dar fim nesse cliente e manter a conta ativa. Clientes e contas são da agência, posse da agência, mas eles conhecem uns aos outros. Então, o nosso cliente conhece as nossas contas. Pronto. Vamos pensar agora em comportamentos. Onde é que estão os nossos métodos? Quais são os métodos que temos? Vamos lá para os básicos, certo? Onde é que eu tenho adicionar cliente? Você imagina que não vai ter nada no teu controlador. Teu controlador só faz invocar as entidades. Então, em algum canto, os clientes têm que nascer. Onde é que eu vou adicionar cliente? Na agência. Então, a gente começa do básico. Para adicionar cliente, a agência tem que ter um ADD cliente. Por enquanto, ele só precisa do ID, né? Recebo o ID do cliente, verifico se não tem nenhum cliente com esse ID, não tendo conflito de identificador, eu crio um cliente, crio as contas do cliente e salvo tudo. Esse ID é o nome? É o nome do cliente, o ID do cliente, vou botar aqui. ID do cliente. Por que eu não recebo? Eu poderia receber um objeto cliente, tá certo? Poderia receber um cliente do tipo cliente. Só que isso deixa uma certa dubiedade. Esse cliente que eu vou receber já vem com as contas penduradas nele? Quem é que está criando essa entidade cliente? Então, para ficar mais simples para a gente, vamos fazer aquele que guarda ser aquele que cria. Então, ele que dá o new cliente. A nossa agência dá o new cliente, a nossa agência que cria as contas, a nossa agência que pendura as contas no cliente e o cliente nas contas e que guarda essas entidades. Então, ela recebe só os dados brutos. Tá aqui, ó. Receber só o identificador do cliente. Aí verifica, esse cliente já existe? Se esse cliente já existe no meu banco, não vou criar outra conta para ele. Não vou criar outra entrada para ele. Ok. Do mesma forma que eu tenho adicionar cliente, eu também teria remover cliente, se eu precisasse, né? Se eu precisasse remover o cliente. Também poderia mostrar os clientes, né? Ou então aqui o toString da minha agência. Ok, e os nossos próximos métodos foram para onde? Onde foi que vocês colocaram sacar, depositar, transferir? E aí, o que vocês botaram onde? É diferente da conta corrente. Não faz transferência da poupança. Faz não? Faz. Esse aí tem diferença. É, eu não lembro qual é não, mas tem. Esse aí tem uma coisa que a corrente faz que a poupança não faz. Eu não lembro o que é. Não é para pagar. Você não paga, você não consegue pagar uma conta direto do seu cartão de débito para a conta poupança. É só isso a diferença. Não, mas você consegue sacar, você consegue depositar e você consegue transferir. Você não consegue pagar uma conta com o seu cartão poupança, né? Ele só serve para movimentação bancária. Hã? Ó, poderia ser na agência? Poderia, não tem problema nenhum. Mas talvez para a gente fique mais interessante nós fazermos aqui. Certo? Então eu saco da conta, já que eu vou estar lidando com os atributos de conta. Saque vai estar manipulando os atributos de conta. Valor, eu tenho saque, tenho depósito, eu tenho transferência. Só que transferência precisa de um dado a mais, né? Transferência eu passo um valor e a conta do destino, né? A conta do destino. Conta destino. Que é outra conta. Ixi, aqui ficou. Vou colocar só destino.
destino, que é outra conta. Vale, meu, ficou um negócio aqui no meio. Deixa eu tirar esse pregaço aqui. Ok. Saque, depósito, transferência. Falta alguma coisa mais? Consigo adicionar cliente? Consigo sacar, depositar e transferir? Como é que eu atualizo as contas? Essa parte, assim, a parte nova do projeto, né? Como é que eu atualizo as nossas contas? Onde é que vai ter o método de atualizar? Sugerimentos. Vai, sugestões de vocês. É o update, né? É, o update. Atualizar o mês. Ó. A agência tem as contas. Então é a agência que tem as contas que vai atualizar as contas que ela tem. O fluxo de informação tem que começar por aqui, porque é ela que tem as contas. Ok? Então, update. Só que o atualizar da agência vai ter que invocar. Cadê? O atualizar da agência não consegue realizar as operações sozinhos. Porque ela só sabe que tem uma lista de contas. Ela não sabe o que são essas contas. Eu poderia ter... Aqui eu coloquei conta corrente e conta poupança. Mas eu poderia ter conta salário, poderia ter conta, sei lá... Tem uns tipo conta especial. E aí o que acontece com a conta, a cada rodada de ciclo de tempo, é diferente. Tá? Professor, mas indiretamente vai estar ligado às contas, não pelo fato de ser da conta estender de agência? Não. Conta não estende de agência. Conta corrente que estende de conta e conta poupança que estende de conta. Relacionamento entre a agência e conta é relacionamento de composição. A agência possui contas. A agência possui contas e ela manipula essas contas. Então, a gente pensa assim, você tem que pensar assim. O nosso polimorfismo está em conta. Eu preciso tratar conta corrente e conta poupança da mesma forma. Então, tudo que eu precisar operar sobre elas, eu tenho que puxar para cá. Tenho que puxar para cima. Porque a agência não quer saber se a conta é corrente, é poupança, é salário, é especial. A agência não quer saber disso. Ela quer ficar transparente em relação a isso. Então, todo comportamento que eu precisar, eu tenho que puxar para cá. Qual seria esse comportamento, no caso? Seria o método atualizar. Só que esse atualizar, ele vai ser implementado aqui na conta? Não, a conta não sabe como é que ela atualiza. Cada tipo de conta que sabe como é que ele é atualizado. Então, o método update, ele é do tipo, eu acho que é assim aqui. Fica itálicozinho, tá vendo? O método update é, cadê? É abstrato. A conta tem o método update, mas ela não implementa o método update. Então, já que o método update é abstrato, então obrigatoriamente o que é que conta é? Abstrata também. Conta é abstrata. Eu não posso implementar a conta porque falta um pedaço dela. A conta sabe fazer saque, depósito, transferência, mas ela não sabe atualizar. A nossa conta se tornou abstrata. Quem é que vai saber como é que atualiza a conta? Conta corrente, conta poupança. Então a ideia do polimorfismo é essa. Você quer tratar várias contas como se fossem apenas conta. Então, tudo que você precisa para manipular as contas tem que estar no pai. Então, se você precisa se, por exemplo, além disso, conta tivesse um outro método, sei lá, qualquer. Por exemplo, saque rápido. Peraí, vamos só terminar isso daqui. Então, o método update, que aqui é abstrato, nas contas vai ser concreto. As contas implementam o update. No caso desse update aqui, da conta poupança, ele vai pegar o saldo e aumentar em 1%. E no caso do update da conta corrente,
ele vai pegar o saldo e diminuir R$20. Quando eu mandar o update da agência, ela não quer saber se é conta corrente ou conta poupança. Ela sai por todas as contas chamando update. E aí, se ela for esse tipo, ela cai aqui. Se for esse tipo, ele cai aqui do outro lado. Ok, meu povo. Será que foi ou não foi? Tá? Eu vou abrir o projeto no Eclipse para fazer só as partes mais críticas para a gente entender o comportamento. Então, vamos acompanhar só a lógica. Na hora que eu crio, só tem duas lógicas interessantes aqui, que é criar a conta e fazer o update. Na hora que eu crio um cliente, o controle pega aquela informação e passa para onde? Para a agência. A agência pega aquele nome de cliente e verifica. Eu já tenho esse cliente? Olhou na lista de clientes, não achou o cliente, é o que ela faz? Cria o cliente. Na hora que ela cria o cliente, ela está criando as contas também? Não, mas aí o que ela vai fazer? Cria o cliente, aí cria uma conta corrente, cria uma conta poupança, e o que ela faz com essas três informações que ela tem? Ela diz, conta corrente, esse é o seu cliente. Conta poupança, esse é o seu cliente. Cliente, essa é a sua conta e essa é a sua conta. Ela costura os dados para que eles se conheçam. E depois que ela faz isso, ela guarda o cliente na lista de clientes dela e guarda as contas na lista de contas dela. Vamos enxergar. Eu sei que ficou ruim, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. A gente tem muitas entidades e dá mesmo nozinho no miolo. Mas vamos lá. Em 5 minutos dá para fazer. 5 minutinhos. Vamos aqui. Java Project. Onde na aula de hoje a agência finish. Então, acompanha comigo. Eu vou começar pelas classes de dados, tá? Então, nossa classe de dados é a classe cliente que só tem mesmo o ID. Vai, Eclipse. Não, é porque eu não cliquei aqui. Aí eu não cliquei e ele não fez nada. É aqui, agência, source, nova, classe. Então, bora lá. Vamos fazer tudo aqui na velocidade com esse bacurim, tá? Então, eu tenho um cliente. O nosso cliente tem um ID. Ok, não vou fazer construtor não, porque cliente é só a casca. Agora eu tenho uma conta. Só que a nossa conta, a gente já viu que ela é uma conta... É depois ou é antes? Abstract class conta. A nossa conta vai ter o saldo, vai ter um ID, vai ter um cliente e vai ter um... Ok, meu pai? Falta uma coisa só. Ah, o identificador, né? Tipo. Um tipo. Vai facilitar. Vai facilitar. Sabe por quê? Porque eu posso fazer assim. Na hora que eu for dar o toString da conta, para poder mostrar a conta bonitinha, do jeito que é lá no exemplo, cadê você exemplo? Eu preciso do número, nome, saldo e o tipo que ela é. Então eu posso fazer o seguinte, cadê tu? Eu posso dar o this.id, aí mais 2 pontos, mais this. Cliente.id, não é assim? 2 pontos. Qual a próxima informação?
des.saldo mais 2 pontos e a última informação des.tipo. Ou então eu posso fazer melhor. Ao invés disso daqui, eu posso fazer um... Lembra como a gente fez no gato? Que o gato sabia como ele miava? Pois é. Então eu posso ter um abstract get tipo, que é do tipo strong. Ou seja, a conta vai ter um tipo, mas a conta mesmo não sabe como é esse tipo. Quem é que vai implementar esse get tipo? Conta corrente. O que é que a conta corrente vai retornar nesse caso aqui? CC. Get tipo. E aí na hora, mesma coisa do gato aqui. Que na hora do toString eu chamava o get miado, mas o get miado só era implementado embaixo. A mesma coisa aqui. Na hora que eu mandar mostrar a conta, ele vai pegar o tipo da conta lá na implementação da conta. Da mesma forma como vai pegar o abstract, né? Void update lá na conta. Ok? Então, quando eu faço isso, não vou implementar os outros métodos porque não são importantes. Talvez o construtor seja, mas agora eu preciso de um class conta corrente que extends conta. Eu sei que não é sempre, mas é o que acontece geralmente quando superclasse, geralmente ela abstrata. Não, por exemplo, você tem um botão, é uma coisa muito comum. Você tem um botão, você quer mudar só o comportamento daquele botão. O botão existe, o botão funciona. Aí você quer, por exemplo, que na hora que toda vez que você clique, o botão dê um grito. Aí você vai lá no botão, estou falando do exemplo certo, um exemplo sério. Você vai lá no botão, faz uma herança do botão para o botão fresco. Aí o seu botão fresco, você vai lá e sobrescreve um único método, que é o botão onClick. O que acontece quando eu faço o clique? Aí você faz o grito e chama o onClick do pai. Então o que você fez foi pegar uma entidade que já existia, fazer uma herança sobre ela para mudar um comportamento específico que você queria. Que é só, olha, na hora que clicar esse botão vai ter um comportamento diferente. Ele vai gritar antes de efetuar o comportamento do botão. Então, é muito usado, principalmente usado a herança, só para modificar comportamentos pontuais dentro de uma entidade. Tá? Quando vocês não vão ter disciplina de padrões de projeto, mas essas gambiarras ou essas montagens que a gente faz, todas elas já têm um nome, né? Por exemplo, a gente tem um factory, que eu tenho uma conta que funciona... Não, factory não, esqueci o nome agora. Que funciona como molde para poder fazer várias outras contas. Aí ela é abstrata. Ok? Então vamos só implementar aqui o que falta. Falta o que aqui? Falta implementar... Pronto. Como é o tipo da conta corrente, eu retorno CC. E aí na hora que eu chamar o toString de conta, vai aparecer no final. Como é que é o update da conta corrente? Eu pego o meu saldo, des.saldo, menos R$20. Se eu tivesse contas diferentes, aí você vai ter que mexer nos construtores, né? Cada tipo de conta, a conta 1 é 20 conta, a conta especial, que é assim na verdade, né? Cada conta, quanto mais chique a conta, mais caro você paga pela mensalidade e mais direitos você tem. Aí você teria que mexer com outras coisas. Mas vamos aqui só para a agência para poder terminar o exemplo. Se vocês quiserem, eu continuo amanhã brincando com isso, ou a gente pode até terminar o projeto, tá? Só para a gente finalizar. Então eu tenho aqui uma classe agência. A nossa agência, ela tem o quê? Contas, que é uma lista de contas. Ctrl Shift O. Eu quero o utilist. E eu também tenho uma lista de clientes. List aqui porque pode ser um array list, pode ser um linked list, pode ser qualquer coisa. Olha aqui as interfaces entrando em ação.
List é a interface que o ArrayList implementa, que o LinkedList implementa. São várias formas de lista que implementam isso daí. Então aqui já me dá uma abstração a mais para que eu não precise dizer especificamente como é que vai ser esse negócio, mas eu tenho que ter uma forma de percorrê-lo, uma lista. Então bora lá. Quando eu crio a agência, o que é que eu tenho que fazer? Criar as contas. Des.contas, recebe new ArrayList de conta. E des.clientes recebe new array. Errei. É ArrayList. ArrayList de cliente. É ArrayList mesmo. O list é a interface. O ArrayList é a entidade real. List é o contrato. É um list tudo que implementar essa série de métodos. Eu posso adicionar, eu posso percorrer, eu posso remover. Então eu posso tratar essa coisa como um list. Eu poderia ter um ArrayList, poderia ter um LinkedList, que é outra estrutura de dados, com comportamento diferente. Mas os dois se comportam como listas. Então tá de boa para mim. O polimorfismo entrando de novo aí. Os dois se comportam como listas, tá de boa, funciona. Se algum dia vocês estudarem um pouquinho de estrutura de dados, vocês vão ver que esse daqui é como se fosse um vetor contínuo linear. E toda vez que você faz uma modificação no meio, ou você altera todos os outros na ordem, ou você quebra, e tem uma certa ordenação. Esse daqui não. Esse daqui é como se fosse cada nozinho como o elo de uma corrente. Eu posso ficar adicionando em pontos diversos da memória. Aí fica para outro dia a estrutura de dados. Tá? Ele se comporta da mesma forma para a gente. Ok, e agora o nosso método mais divertido, que é o void, vou fazer até um boolean aqui, né? Boolean add cliente, que eu recebo uma string id cliente. E esse daqui é o nosso método mais divertido, porque é ele que vai fazer a tá. Tudo bem, ele que vai fazer a maracutaia toda. Então, a primeira coisa que eu preciso é percorrer os clientes para saber se ele não está na lista. Então, não dá tempo não. Percorra a lista procurando esse cliente. Se achou, retorne falso. Não achei o cliente. Ok? Passando por isso, o cliente não existe. Então, cliente, recebe new cliente com esse ID cliente. Beleza, criei o cliente, mas ele não está na lista ainda. Calma. Agora eu vou criar o que para esses clientes? As contas. Então, conta corrente, conta CC, recebe new conta corrente. E aí eu posso dizer conta corrente, você é a conta desse cliente. E aí, conta CP, recebe new conta poupança. Só que a conta poupança é desse cliente. O que é que a conta faz quando recebe o cliente por atributo? Guarda ele lá na chavezinha do cliente dele. A conta sabe quem é o cliente. E agora falta eu fiz um lado da costura, né? Coloquei o cliente nas contas. O que é que está faltando agora? Colocar as contas no cliente. Então, poderia dizer que cliente, ponto. A gente não colocou as contas do cliente, não, né? Add conta. CC, cliente, ponto. Add conta, CP. Agora, o cliente sabe quais são as contas dele. As contas sabem quem são. Quem é o cliente. Falta o quê? Salvar na agência. Criei as duas entidades, fiz a costura para um lado, para o outro, e agora falta dizer que des.contas.add essa conta, des.contas.add essa outra conta, des.clientes.add esse cliente. Aí eu terminei a costura. Criei uma conta, costurei ela no cliente, costurei para o outro lado. Criei outra conta,
costurei para um lado e costurei o outro. Peguei as duas, coloquei dentro da agência. A costuragem está completa. Só ficou faltando um lixinho aqui. O nosso tempo que estourou. Vocês lembram que cada conta tem que ter um identificador crescente? Como é que a gente faz isso? Exato, fazendo o ID. Basta que a agência saiba qual é o próximo ID. This.next ID recebe 0. Aí eu vou lá e quando eu criar essa conta, eu passo para ele o ID que ela vai ter. E aí depois eu incremento o ID. Aí eu crio essa conta e passo o ID que ele vai ter. E aí depois disso eu faço... A conta vai controlando... Perdão. A agência vai controlando os IDs de conta que ele vai criando. Tá? A gente fez um exemplo aqui. Ó, vocês estão vendo que eu só tenho 3 operações, né? Adicionar cliente, mostrar e atualizar. Nem fiz o som. Mas é a questão da densidade dos conceitos. Só com essa besteirinha de herança, polimorfismo, a gente consegue fazer uma coisa complicada, mas se você olhar com carinho, você vai ver que não é tão complicado. Tá? É porque assim, tudo é difícil antes de ser fácil. Tudo, a regra da vida é essa. Tudo é difícil antes de ser fácil. Então, o projeto, pressão, já estou dando de cara. O projeto para a semana que vem é terminar esse. Ok? Então vocês vão preencher os buracos, porque aqui a gente tem o jogo ainda, o que é que falta? Falta os construtores, falta o controlador, falta implementar todas essas besteirinhas. Eu crio a conta corrente, aí você tem que lembrar como é que funciona aquele lance de a conta tem um construtor, a conta corrente tem outro construtor, invoca voltando, e aí finalizar tudo para funcionar. Então, esse projeto do jeito que ele está aqui, só o esboço, ele vai para o GitHub, você olha ele direitinho, percebe os passos, porque são os mesmos passos que vão cair em várias outras atividades. Por exemplo, tem outro que é pacientes e médico. Pacientes e médico é a mesma coisa. Pacientes e médico. Cria o médico. Toda vez que você adiciona o médico, você adiciona só o médico. Mas quando você adiciona o paciente para o médico, você adiciona o médico para o paciente. Tem que fazer a volta. Então, olha com carinho, é estranho porque é novo, mas não é nada do outro mundo. Tudo bem, pessoal? Esse já é o projeto da semana que vem, para vocês botarem para funcionar, completarem e colocarem para funcionar. Tá? E aí vocês tentem instalar o JavaFX, que amanhã a gente vai construir as nossas primeiras telinhas e clicar no botãozinho, tá? Vai ser legal. O quê? Sim. Não, porque tem que instalar o JavaFX à parte. Tem que fazer a integração. A forma mais fácil é baixar o Eclipse, que já vem com tudo. O plugin, os binários. Eu tentei botar no JavaFX para funcionar semestre passado e não deu. Pessoal, eu faço chamada amanhã para não atrasar vocês. Foi mal.